Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos, dar continuidade ao livro de Isaías, no capítulo 56. E é isso. Me chamo Cristiane. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, juntamente, meu Deus, com as minhas irmãs da fé, meu Pai, que aqui reunidas, meu Pai, nesse momento, nós vamos não só é, participar de um vídeo. Não, meu Deus. Mas estamos reunidos aqui, Senhor, para meditar e aprender mais da tua palavra, meu Pai. Meu Deus, nós não somos nada, não sabemos de nada. Mas o Senhor não escolheu os que sabem ou os que são alguma coisa, não, meu Pai. O Senhor nos escolheu justamente porque não somos nada. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos usar essa noite, não só a mim, mas todas que estão presentes aqui, meu Pai, para que possamos abrir o nosso entendimento, meu Deus, e entender a tua palavra e saber qual é a tua boa e agradável vontade para nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor venha nos preparar, nos dar direção, meu Pai, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão, meu Deus. E aquelas pessoas, meu Pai, que forem participar desse vídeo ou forem assistir, Senhor, depois, que elas venham ter o mesmo entendimento que a gente, meu Pai, e que esse momento, meu Pai, sirva, meu Deus, para abrir o entendimento de muita gente, meu Pai, que assim como nós, meu Deus, temos buscado no Senhor a tua direção, meu Pai, e a salvação das nossas almas. Nos usa, nos abençoa, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Livro de Isaías, capítulo 56, versículo 1. É, promessa, promessas àqueles que guardam o sábado. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem, pelo que eu estudei e entendi, né? Isaías está falando aqui da vinda do Senhor Jesus, do Filho de Deus, mas não é esse milênio agora, mas está falando da vinda de Jesus lá atrás, há 700 anos atrás, né? Quando ele veio pela primeira vez ao mundo como filho do homem, como um homem. E ele veio trazer a justiça ao seu povo, ao povo de Israel. Aí diz assim um comentário aqui. Deixa eu ver. João Batista pregou similarmente. Cadê? Gente, saiu aqui. Quando você procura aí, só fazer uma correção. Hum, Quando você fala 700 anos, seriam 700 anos contado desse momento da profecia até Jesus aparecer, né, isso, como homem encarnado. isso, É, e, justamente, e enquanto você... Já achou? já. Mas Pronto. pode falar. Então, e nesse momento, né, quando a gente vê no versículo 1, assim diz o Senhor, aqui na versão que eu estou lendo está bem parecida, mantende o juízo e fazei justiça. Então, é uma ordenança muito básica a respeito daquele que serve a Deus. Por que que Deus estaria renovando essa ordenança
para essas pessoas. Me leva a pensar que talvez fosse um momento em que essas pessoas estivessem se cansando de estarem sendo justas e honestas, por motivo de perseguição, por estarem vivendo um momento tão apertado que parecia que não estava valendo a pena seguir a Deus, né? Seguir os mandamentos de Deus. E Deus dá essa animada. Mantém o juízo, fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Então, é como se ele quisesse renovar a esperança dessas pessoas que estavam se cansando de fazerem o bem. Não é muito diferente dos dias de hoje. A gente ouve corriqueiramente pessoas perguntando, né? Desde que eu era pequena, Jesus está para vir, Jesus ainda não voltou. O que está acontecendo? O que aconteceu? Será que realmente ele existe? Será que Deus existe? Será que esse plano todo existe? Será que tudo isso faz sentido? Será que vale a pena a gente negar a nossa própria vontade, os nossos desejos, se negar aos prazeres, para estar vivendo uma esperança que parece que nunca se concretiza, que nunca se cumpre? Então, o que nós vivemos hoje, esse povo estava vivendo também no passado. E o próprio Deus, ele vai lá e dá essa animada, né, nos corações dessas pessoas, dizendo: mantende o juízo, fazei justiça, que a minha salvação está prestes a vir. A minha justiça prestes a manifestar, sem sombra de dúvidas, ele está falando do Senhor Jesus. do Senhor Jesus. Sem sombra de dúvidas. Quando a gente tem o Senhor Jesus já na história, nós já temos uma consciência melhor do plano da salvação. Jesus morre, ressuscita. Entendemos que Jesus venceu a morte e que nós teremos também esse mesmo poder. Vamos vencer a morte eterna, né? Podemos morrer na carne, mas a morte eterna a gente não vai padecer. Naquele momento, eu não acredito que essas pessoas tivessem essa plena consciência de que seria necessário um esquema de redenção, um sistema de redenção, que foi o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, para a salvação de almas. Então, se eles não têm esse entendimento de que a salvação está por vir, de que Jesus está por vir, se eles não têm esse entendimento, então eles podem começar a ficar com a fé deles sendo minada. Então, esse primeiro versículo, para mim, é uma tentativa do próprio Deus de fazer com que essas pessoas mantenham a sua confiança, perseverem em continuar obedecendo, seguindo todos os mandamentos de Deus, para que eles venham obter a salvação. Cristiane, Isis quer É. falar? Se você quiser, você retoma ou você passa a palavra para ela, fica à vontade. Não, pode falar, Isis. Lia, eu acredito também que Deus está falando com o povo que está no cativeiro, que ficou esse tempo todo lá, cativo, que não tem nenhuma perspectiva de ser liberto, e Deus a todo momento está animando, dizendo: olha, fica firme, permanece, vale a pena você continuar fazendo o que é certo, guardando os meus mandamentos, vai dar certo. E acho que essa mensagem é muito atual, muito para a gente. Hoje a gente vive o cativeiro do mundo. A gente está no mundo, mas Deus a todo momento nos chama para ser separados. É para fugir da aparência do mal e permanecer guardando a fé. Pode continuar, Cris. É. E só, né, Dona Lília falou aí, naquela época, né, eles não tinham o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem tudo às claras, a gente tem, a gente ouve o tempo todo, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem os profetas para nos alertar, para falar, para a gente se consertar, para a gente se voltar para Jesus. E naquele tempo não tinha muito, né? Aqui eles tiveram o profeta Isaías que deu
essa revelação, digamos assim, para eles. E hoje a gente, com toda essa facilidade, e ainda muitos se encontram com o coração endurecido. Não se abre para Jesus, não quer saber, não quer, não dá ouvido. A gente está ali falando, a gente está alertando, porque hoje nós somos os profetas, hoje os pastores são os profetas, e eles não tinham isso que a gente tem hoje. É tanto que Deus precisou enviar João Batista para pregar o arrependimento, né? Até para que eles se preparassem para receber Jesus naquela época. E João Batista falava do batismo, que eles tinham que se arrepender, se batizar nas águas, para poder ter essa vivência com Jesus. Eu creio que foi isso. Era isso que eu ia ler aqui no comentário. A dona Lília falou aí. Vamos ver lá, Lucas 3, do 3 ao 14, que fala justamente desse momento de João Batista. Acharam? Ok. Vamos lá, livro de Lucas 3, verso 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ou seja, que a gente já vê claramente, né, essa justiça que está falando aí no capítulo 1 de Isaías 56, que Jesus veio para fazer justiça. Vamos lá, o 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Vamos direto ao 14. Vamos pular para o 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém tratareis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo. E é o que a gente vai ver mais aqui à frente, quando no capítulo 2, Dona Lília quer falar alguma coisa Não, não, não. sobre esse Lucas? Vamos lá no versículo 2 de Isaías. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Esse versículo 2 aqui se encaixa, né, nos comentários que foi feito aqui no versículo 1.
né? Aqui na Bíblia do Bispo diz assim, ó. Deus estava preparando o seu povo, pois seu filho estava prestes a vir para anunciar o reino dele entre os que crescem. Guardai o juízo e fazei justiça. Significa que o justo deve manter-se a retidão e a fé, apesar das circunstâncias e do tempo. Essa profecia se cumpriu, como eu falei, 700 anos depois, quando Jesus, o Messias, desceu a Israel e cumpriu sua missão como Salvador. Naquela altura, a maioria perdeu o privilégio de honrá-lo como Senhor e Rei. Hoje o Senhor Jesus está na iminência de voltar, mas somente aqueles que mantiverem o compromisso de fidelidade com Ele até o fim serão salvos e reinarão a seu lado. E aí aqui no versículo 2 ele fala justamente, né, que o Filho do Homem lançará a mão. Diz que se guarde de profanar o sábado. Naquela época, o sábado era sagrado para os filhos de Israel, sagrado para Israel, tanto que tinha um Shabá, se não me engano, né? Que era o dia que eles não faziam nada, eles se dedicavam a Deus, às suas orações, eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Era um dia sagrado. E esse capítulo de Isaías 56 está voltado justamente para o sábado. Mas hoje a gente não tem esse costume, porque quando Deus ele se entregou, né, para morrer na cruz, ele acabou com isso, de guardar o sábado. Porque a gente não tem que adorar a Deus só no sábado, a gente tem que adorar a Deus todos os dias. Hoje o nosso dia é o domingo, que a gente dedica a Deus, vai para a igreja, mas a gente tem que estar em adoração, a gente tem que estar em entrega, 24 horas do nosso dia, o tempo todo, todos os dias, né? E quando ele morreu na cruz, ele acabou com essa coisa do sábado. Quer falar alguma coisa, dona Lila? Estou me Essa, perdendo um pouco. essa coisa do sábado é ótima. Como você falou, realmente sábado era um dia sagrado e era um mandamento mesmo do próprio Deus, a guarda Uhum. do sábado, que era um dia de culto, era um dia de descanso para o corpo e de atividade para o espírito, era um dia de cultuar a Deus. No Antigo Testamento, existiam sábados que não eram necessariamente sábados, né? O sétimo dia. Eram dias específicos, dias santos, dias que eram início ou finais das festas que Deus determinou para Israel, e eram chamados de sábados também. Então, vamos entender sábado como um dia separado para que possamos cultuar a Deus. Como o Cristiane bem falou aí, a gente separar um dia, eu acho que é muito pouco do que podemos oferecer para Deus. E ela comentou aí o sábado, ou o domingo, né? Eu fiquei aqui meio que me bulindo por dentro, porque eu não sirvo a Deus só no domingo, entendeu? Se a gente for avaliar, é todo dia mesmo que a gente está servindo a Deus. Eu não vou na igreja só no domingo, né? Eu estou falando de mim, de mim, tá? E eu creio que a maioria de nós aqui tem essa mesma prática. Então, a gente não trocou o sábado pelo domingo. A gente acrescentou ao sábado todo o resto da semana. E temos liberdade para fazer isso, cultuar a Deus todo e qualquer dia, todo e qualquer momento. E
Eu penso realmente que essa questão do sábado está muito ligada aos judeus, não necessariamente aos gentios. Por mais que esse capítulo comece falando do sábado, né, ou dê alguma ênfase ao sábado, a gente vai perceber que a ênfase maior é a convocação dos gentios para fazerem parte do povo de Deus. Eles iam fazer parte do corpo de Israel? Não, mas iam fazer parte do povo de Deus. E a gente vai entender depois que isso é a formação da igreja. Mas fica muito claro a vontade de Deus, né? Fica muito clara a vontade de Deus de abraçar realmente o mundo inteiro para si, e vamos entender o mundo inteiro, pessoas, tá? De ele realmente ter posse de todas as vidas humanas nessa terra. Quando a gente vê Deus fazendo esse tipo de declaração, ele está dizendo para as pessoas: guardem dias para que vocês possam se santificar, para que vocês possam me cultuar, para que vocês possam desprezar o mundo e que vocês possam ter tempo para mim, ter tempo para nós, né? Nós, eu e Deus, vocês e Deus, né? O tempo da comunhão. Então, se a gente ficar pegado ao sábado, a gente vai voltar aos argumentos judaizantes. Acabou isso. Jesus morre, ressuscita e a lei é outra. A lei agora é outra. O tipo de sacerdócio, o tipo de ofertas para Deus, agora é de outra forma, né? E todos os dias a gente abre um tempo na nossa agenda para que possamos cultuar a Deus. Estamos aqui nesse momento cultuando a Deus. Estamos buscando a presença dele. Antes de mais nada, nós apresentamos isso aqui a ele, esse trabalho, essa meditação. Nós pedimos direção a ele, né? Pedimos a bênção dele. Então, a todo momento, a gente está fazendo esse tipo de devoção a Deus, né? Então, vamos tirar o sábado e vamos colocar nossas vidas. A coisa fica, inclusive, aparentemente um pouco mais pesada. Não, tinha só o sábado para cultuar, mas agora eu tenho todos os dias. Pelo contrário, não é pesado, é muito mais agradável. Porque quanto maior a nossa comunhão com Deus, os benefícios são infinitos e nem precisamos ficar aqui cogitando e citando eles, né? Mas vamos entender isso, que o sábado são momentos sagrados para que possamos ter essa comunhão com Deus. E acrescentar aqui que ele fala de guardar a mão de cometer algum mal. E seria a ideia de que, ao mesmo tempo que estamos buscando uma santidade, uma santificação, também estamos buscando não fazer mal a ninguém. Quando a gente fala de cometer o pecado, reter a nossa mão da prática do pecado, né? Estamos falando que estamos nos preservando e preservando também as outras pessoas. Aí é aquela súmula de Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como nós mesmos fomos amados por esse Deus. Então, essa dedicação. Ele está incentivando, mais uma vez, estimulando essas pessoas para que elas se mantenham perseverantes na busca da, da, da sua comunhão com Deus. E Cristiane trouxe uma palavra aí bem legal, né? A prática da fidelidade. A prática da fidelidade a Deus. Isso é bem interessante aí. Queria acrescentar, alguém levantou a mão, pessoal, nem vi quem foi, mas fica aí à vontade. Isis, pode falar, Isis. Isso vai dar com um porco, é? Não, isso é o cachorro dela lá que está Meu morrendo. cachorro. Tá tossindo, tossindo, tadinho. Eu acho interessante que os princípios judaico-cristãos se permanecem até os dias de hoje. É importante entender o contexto histórico, a importância do sábado. Eles, às vezes, estavam em situações de escravidão, a gente não tinha CLT, mas a gente percebe que os princípios cristãos até hoje permanecem. A gente tem hoje a ideia do final de semana,
do trabalho 6 por 1, né? Trabalha 6 dias na semana, folga um. E esse povo que estava nessa situação de escravidão, de pobreza, de trabalhos às vezes forçados, ter um dia para sair da rotina realmente e pensar no céu, pensar em Deus e quebrar realmente a rotina, porque vira que nem aquele ratinho que fica naquela roda o tempo todo e, e a gente não pode viver assim, a gente não pode viver nesse automático, nessa busca constante pelos bens materiais, pela sobrevivência. A gente precisa realmente, aquele povo precisava e as pessoas até hoje precisam de que Deus separe esse dia para ele, né? Para que as pessoas tenham oportunidade, acho que a palavra é essa, oportunidade de cultuá-lo. A gente tem o privilégio de poder, mais de uma semana, dedicar, mas tem pessoas que trabalham a semana toda, vivem nessa roda o tempo todo de busca de bens materiais, e o domingo é o dia que pelo menos, um dia vão na igreja buscar aí o céu. Ok, vamos lá, versículo 3. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Eu achei bem interessante esse versículo, né? Porque não fale o filho de estrangeiro, né? Porque eu creio e é assim, Deus não faz distinção de pessoa. E naquela época ele não veio só para Israel. Como a Dona Lília falou aí dos gentios, que, né, não ia fazer parte acho que foi do corpo da igreja, acho que Não, os foi isso. gentios não são Israel, mas os gentios É são povo de isso, Deus. é isso. E é o que está falando aqui no capítulo, no versículo 3, que Deus, Jesus, ele não ia fazer essa distinção. Se é o estrangeiro que vem até a mim, eu o receberei. Se ele está praticando as minhas obras, se ele se entregou para mim, abriu seu coração para mim, ele é meu, independente. Independente de ser israelita, de ser estrangeiro, de ser preto, de ser branco. E aqui também fala do eunuco, né? Que a gente sabe que o eunuco era um pessoal lá desprezado, né? Não tinha valor naquela época. Me lembro que Dona Lília falou isso uma vez aí na meditação sobre o eunuco, que era desprezado pelo povo, mas que para Deus ele tinha um valor imenso. Se ele tivesse, realmente, se ele tivesse fazendo a vontade de Deus, ele tinha o, o valor, o mesmo valor que o israelita tem, o eunuco, o filho do estrangeiro também tinha e tem até hoje. A gente lembra de Paulo, né, que se fez eunuco para servir a Deus, e olha que Paulo, como o pastor estava falando ontem, era um herege naquela época, que perseguia o povo de Deus e matava, mas quando ele se voltou para Deus, ele se fez assim tão valioso quanto. Vamos abrir aqui em Atos 10. 10, 34 e 35.
Todo mundo? Ok. Ok. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. E é o que eu estava falando, e que está falando aqui no versículo 3. Gente, se Deus não faz acepção de pessoa, quem somos nós para fazer, né? Para dizer, ah, você não é de Deus, para julgar por um ato que a pessoa comete, por uma fala que a pessoa comete. Mas quem sabe o que está no coração daquela pessoa é Deus. E Deus conhecia o coração dos filhos do estrangeiro. Deus conhecia o coração do eunuco. E às vezes tinha mais, assim, fazia mais a vontade de Deus do que o próprio israelita. Servia mais a Deus com toda a sua força, com todo o seu temor, temia a Deus do que o próprio povo eleito, escolhido por Deus. Quer falar alguma coisa, não, Lília? Alguém? Maiana, Dona Cida, me ajudem aí. Eu gostaria de acrescentar que o verso 3 ele dá a entender que essas pessoas é que estão fazendo acepção de si mesmas. Percebe isso? Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: O Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: Eis que sou uma árvore seca. Então, não é nem que eles estejam sendo acusados, apontados, separados, estigmatizados ou qualquer coisa parecida. Eles estão fazendo isso consigo mesmos. De fato, dentro do templo, na casa do Senhor, essas pessoas não poderiam entrar. Imagina o eunuco era um deficiente físico, não poderia entrar na casa do Senhor. E o que Deus está querendo dizer é que eles não têm o direito de pensar tais coisas a respeito de si mesmos. Eles não têm o direito de se depreciar. De fato, eles possuem algo que é maravilhoso, que é a vida. Eles possuem um corpo maravilhoso do ser humano, que foi criado pelo dedo de Deus, pela própria vontade e desígnio de Deus. Então, seja lá estrangeiro ou eunuco, aparentemente, o estrangeiro aponta para o idólatra, o eunuco, alguém que seria infértil, não poderia agregar muita coisa à sociedade, né? Não teria filhos, geração, seria alguém meio que inútil também. Então, ele está falando, pô, não pensem assim a respeito de vocês. Se vocês, em si, já tiverem comigo uma aliança, é o que ele vai falar mais para frente, isso já me agrada muito. Então, eu imagino que existam pessoas que acreditem que não são dignas ou merecedoras de estarem na igreja. Eu acredito que tem pessoas que não se acham dignas de estarem diante do altar, buscarem a Deus, mas a gente tem certeza que tem pessoas que acham, acreditam, que não são dignas de receber o Espírito Santo. Isso aí a gente ouve muito. Vez por outra a gente vai conversar com a pessoa, não, pô, eu não recebi o Espírito Santo ainda, deve ter alguma coisa comigo, é um pecado, é um negócio, não sou digna, não mereço. Isso é muito comum. As pessoas vão, vão superando níveis de preconceitos a respeito de si mesmas, e quando chega no estágio selo com o Espírito Santo, onde elas esperam ter uma experiência meio que mística, né? Mágica, de flutuação, sei lá, de um espinho de um arrepio na espinha, umas coisas assim, né? As pessoas fantasiam demais
coisas que são muito simples. E o relacionamento de Deus com os homens, na verdade, não é complexo, é simples. E nessa de fantasiarem demais, as pessoas começam a achar que elas não são dignas, não são merecedoras. Eu já ouvi isso demais dentro da igreja. E de pessoas, inclusive, afastadas, já saíram da presença de Deus por algum motivo. E quando voltam, não, Deus me rejeitou, não me aceita mais. E às vezes não é bem assim, né? Às vezes elas até já têm o Espírito Santo, só que dentro delas elas não se aceitam dignas de recebê-lo. E fica dentro de si e um conflito que acaba prejudicando depois essas pessoas. Se não vier o Espírito Santo usando alguém, ou usando a palavra para criar nessas pessoas a certeza, elas ficam perdidas muito tempo dentro da igreja, no mundo, enfim. E não existe muita mística, pessoal. O que existe é fé. Eu creio que a promessa dele vai se cumprir na minha vida. Pronto, você crê, acabou, já se cumpriu. É uma questão de fé. Estou falando em nível de Espírito Santo, mas serve para qualquer outro tipo de preconceito que a pessoa tenha consigo mesma, tá? Deus aceita todos nós como somos. Claro que ele vai esperar que nós, nessa trajetória, na caminhada da salvação, que a gente venha a ser transformado. Mente renovada, comportamento mudado, seremos novas criaturas, seremos dignas de sermos chamadas de filhas de Deus, amigas de Deus, servas de Deus, e por aí vai, entende? Então, não é para a gente ter nenhum tipo de preconceito. Ninguém tem isso. Tem gente, é isso aí, Isis falou aqui, tem gente que nem se batizar quer. E é verdade. Tem gente que, pô, isso aí que ela falou agora foi realmente uma coisa que abriu até minha lembrança. Tem gente que acredita que tem que se preparar para batizar. Aí, meu irmão, se você precisa se preparar para receber Jesus na sua vida, esquece. Porque não tem preparo para receber Jesus. O que vai nos santificar é a presença dele na nossa vida. Não somos capazes de, por nós mesmas, nos santificarmos. É quando vem Jesus, quando vem o Consolador, quando vem o Espírito Santo, que vai nos mostrando toda a caminhada, todo o processo, o que que nós temos de fazer. Aí a gente vai e executa. A nossa parte é executar. A parte dele é nos ensinar. E aí, pronto, vem o resultado da santificação. Mas tem gente que espera largar o vício, largar a mentira, largar o fumo, largar tudo para, não, quando eu estiver perfeito, eu venho me batizo. Quando você estiver perfeito, morreu, né? Jesus voltou. Não existe isso. Então, é dentro do trabalhar do Senhor Jesus, dentro do trabalhar do Espírito Santo, é que a gente vai sendo transformado. E essa transformação, sozinha, você não consegue de jeito nenhum. Pode escrever isso aí como 1 mais 1 são 2. Isis, fala aí. É bonitinho Deus animando também o estrangeiro, né? Aquela pessoa que decidiu espontaneamente se converter, obedecer a Deus, seguir os mandamentos. E, e acredito que tem, que sofriam, né, esse preconceito. Ah, mas você não é judeu. Mas Deus faz questão de frisar de que ele nos adota. E essa adoção é a partir da nossa escolha em seguir Jesus e seguir os mandamentos. E a que a Lia falou da autoestima do crente, eu me acho a filha mais amada de meu pai. Eu tenho esse alter ego aí. Eu me acho a filha mais amada da casa de meu pai. Eu lembro de João, quando ele se autodefine como o discípulo mais amado de Jesus. E isso realmente é uma questão de convicção. E eu achava que era só convicção. Mas, examinando as escrituras, vendo essa palavra, eu vejo que Deus faz questão, Deus quer que a gente tenha essa fé,
de que nós somos amados, nós somos reconhecidos, independente da nossa aparência, do que os outros nos julgam, para Deus nós somos especiais. Nós somos lindos e maravilhosos, perfeitos aos olhos do Pai. Verdade. Mais alguém? Meninas, deixa eu falar uma coisa. Eu, eu vejo que a Dona Lília lê aí as mensagens, né? Embaixo. Eu não consigo. Então, eu não comento nada, que eu não sei nem o que é que tá, que vocês estão postando aí. Eu não consigo, eu não tenho esse foco. Se eu for ler a mensagem, eu tiro o meu foco aqui e eu me perco toda. É por isso que eu não comento das mensagens, porque eu nem presto atenção. Vamos lá, versículo 4. É o 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Dona Lília já falou, né? Justamente falou da aliança aí. Que se, é como eu falei, se eles estão servindo, se eles abriram mão, porque a gente vê que tinha muitos eunucos que eram cativos, né? Que nas guerras eles traziam cativos e faziam desses homens eunucos para servir suas esposas lá, os reis. E eles, na caminhada deles, eles abriam mão dos seus costumes, das suas crenças, iam aprendendo e passavam a servir a Deus, a adorar a Deus, mesmo com toda a dificuldade que eles tinham, né? Eles abriam mão de tudo e passavam a servir realmente a Deus, a crer só em o Deus. E é esses eunucos que Deus está falando aqui. Se eles têm uma aliança comigo, eles são meus. Vou levar comigo para a eternidade. Vamos lá, versículo 5. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Isso aqui é muito forte, né? Olha o privilégio desse povo. Ó Deus honrando, que não foi uma deficiência física que impediram eles de servir a Deus, de fazer uma aliança com Deus. A deficiência deles era só uma deficiência. Independente, é como Deus falou aqui no 3, que eles não digam que são árvores secas. Eles poderiam não gerar filhos físicos, mas eles não eram árvores secas. Porque será que esses eunucos não geraram filhos na fé? Com seus testemunhos, né? Ali dentro do palácio lá, falando para os servos e servas, pregando, falando da fé, do amor de Deus. Ó Deus honrando eles aqui no capítulo 5. E disse que isso era ainda melhor do que filhos e filhas. Ó que honra! Terá um nome, receberá um nome novo. Isso é muito... E é o que Deus tem preparado para a gente hoje, para aqueles que irão morrer com eles, para aqueles que estão aqui nesse mundo hoje servindo a Ele, né? Levando a sua palavra, levando almas a serem salvas, que é o trabalho que a gente faz. Quando a gente dá um jornal ali na porta da igreja, a gente convida para vir para uma reunião. Quando a gente pergunta assim, qual a área da sua vida que você necessita de oração? Eu faço muito essa pergunta quando eu estou fazendo o ponto de fé ali na frente, que eu paro uma pessoa e eu pergunto
E a pessoa vem, minha vida sentimental, minha vida espiritual, e aí eu já aproveito, olha, vem a quinta-feira, terapia do amor, é financeira, segunda-feira a gente tem uma reunião toda especial para a vida financeira. É uma forma de eu estar levando a palavra de Deus para essas pessoas. E é essa promessa aqui que Deus tem para a gente também, de nos dar um nome novo, né? E de nos fazer, às vezes, melhor, um lugar nos céus, um lugar no reino dele. É isso que eu entendi. E que esse nome da gente nunca se apagará. Eu estava falando com minha sogra essa semana. Poxa, Jesus nos chamou pelo nosso nome desde muito antes da gente nascer. Eu falei com ela. E ele tem um nome para cada um daqueles que morreu salvo que ninguém sabe. Ninguém sabe que nome é esse. E só iremos ficar sabendo quando chegarmos lá em cima no céu. Quer falar alguma coisa, alguém? Interessante que a gente sabe que a gente vai ter um novo nome, que vai ser dado na pedrinha, está lá escrito em Apocalipse, e aqui eles não tinham Apocalipse, ok? Não Não existia tinha. ainda Novo Testamento. Hoje a gente tem esse discernimento melhor. É muito fácil a gente entender. Quando vê aqui, um nome eterno, eu já sei, eu vou receber um novo nome. E, bom, se você vai receber esse novo nome, obviamente que é para toda a eternidade. É porque você chegou no reino dos céus e de lá você não sai mais. Então, eles não tinham esse Novo Testamento para testificar isso aqui. Era, nesse momento, só a palavra do profeta Isaías. Era só essa palavra que eles tinham. E talvez não fosse uma coisa muito fácil de compreender. Bom, pelo menos para a gente, talvez não fosse uma coisa tão fácil de compreender se a gente não tivesse o Novo Testamento. Mas essa ideia de dar o nome, vimos lá em Gênesis. Aquele que dá o nome é aquele que é o dono daquilo, né? Então, Deus deu o nome a Adão. Adão pertencia a Deus. Quem deu o nome a Eva já não foi Deus, foi Adão. E por aí vai. Adão deu nome aos animais. Os animais estavam sob domínio, pertenciam a Adão. Quando a gente vê aqui que Deus vai dar um novo nome para cada um de nós, porque o seu nome, quem te deu foi seu pai e sua mãe. De repente, um parente, até um amigo de seus pais, mas não foi necessariamente Deus que te deu esse nome que você tem. Não foi Deus que me deu o nome que eu tenho. Mas quando Deus me der um novo nome, ele vai estar assegurando a posse dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Ele vai estar dizendo, não, aquilo que eu nomino, aquilo me pertence. Isso, bom, dentro do Ocidente, ou melhor, do Oriente, né? Os povos orientais, eles compreendem isso com mais facilidade do que a gente. A gente dá o nome segundo a sonoridade do nome. Eu acho esse nome bonito, soa bonito, né? A gente não dá por significado. Eles já têm um pensamento um pouco diferente, eles avaliam o significado do nome, ou pelo menos era assim na época dos patriarcas, na época dos profetas, ainda era assim. Hoje, sinceramente, não sei, não estou lá para ver, né? Mas talvez eles tivessem essa consciência de que esse novo nome sendo dado por Deus apontasse para uma possessão divina. Consegue entender o que eu estou falando? Seria Deus tomando posse daquela alma, daquela vida, né? E, bom, e isso seria para toda a eternidade. É uma promessa, uma profecia, né? Muito forte, realmente muito bacana mesmo. Quando ele fala que dará espaço dentro da casa e dentro dos muros, aponta para que o templo, essa casa aqui é o templo,
E os muros, sem sombra de dúvidas, Jerusalém, apontando para aquela região. Essas pessoas teriam acesso à sua casa, a casa de oração, teria acesso a se achegar ao Pai, e teriam também acesso a serem moradores de Jerusalém. Eles não tinham Apocalipse, a gente tem. E lá em Apocalipse está escrito que a gente vai receber a nova Jerusalém, a cidade que desce dos céus. E essa vai ser a cidade para todos os povos, todas as nações, para todos aqueles que se colocarem sob a vontade de Deus, né? Sob o jugo divino. E aponta justamente também para esse tempo. Podemos entender que seria o momento em que eles sairiam do cativeiro, um momento onde aquelas pessoas que estão envolvidas, que conheceram a palavra de Deus através dos judeus que estão ali misturados, né, dentro da Babilônia, dentro das outras, dentro de todo o território da Babilônia. Então, pessoas ali também foram conquistadas para Deus. E talvez eles se achassem inferiores justamente porque havia uma exigência, e isso deve ter sido transmitido para eles, de quem poderia se aproximar de Deus, quem poderia estar à altura de buscar a Deus. Estrangeiros normalmente eram idólatras, né? Eles tinham outros deuses. E só a ideia de você se chegar a um outro Deus, isso já causa uma discórdia dentro de si sobre, poxa, será que eu estou agradando fulano, ciclano, seus falsos deuses? Será que o Deus verdadeiro vai me aceitar? Será que ele não vai ficar enciumado porque eu tenho outros deuses? E por aí vai. Esse tipo de pensamento poderia passar na cabeça dessas pessoas, né? E, portanto, elas se julgarem não merecedoras, né, de buscarem, de terem uma aliança com Deus. Mas ele fala, não, vocês vão poder entrar na minha casa, vocês vão poder estar dentro dos meus muros, né, vocês vão poder fazer parte da cidade santa, Jerusalém. É também uma promessa sem igual, né? A gente hoje entende, nós sabemos que Jerusalém, e Israel naquela época também sabia, que Jerusalém é a cidade de Deus. É o lugar escolhido por Deus no mundo inteiro, é o lugar escolhido para que ele venha habitar. Então, é muito bacana. O governo do milênio vai ser ali, o centro das operações governamentais vai ser ali, de dentro de Jerusalém. É ali que Jesus vai morar, né? Quando ele vier governar. Então, ele está dizendo, ele está abrindo assim, sabe, ampliando o acesso daquilo que era privativo para todos. Isso é muito bacana mesmo, muito legal. Muito legal. Segue aí, Cristiano. 6. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Aqui ele continua falando da mesma promessa, né? Ele fez para os eunucos, é a mesma promessa que serve aqui para os filhos dos estrangeiros, para aqueles que guardarem os sábados, que não profanarem, né, o sábado, aqueles que têm aliança com ele. Essa promessa serve para todos que se voltarem e fizeram aliança com ele e serem fiel a ele. Ele vai estar lá nos dando o melhor da terra santa. Não dessa terra, mas da terra santa. Vamos lá, o 7º. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E é o que Dona Lília falou aí.
não haverá mais aqui, né? Não ia haver mais aquela situação que só os judeus israelenses tinham acesso à casa de Deus, né? E diga-se de passagem, tinha acesso ao templo, não tinha acesso ao, ao Santo dos Santos, tinha acesso ao templo, que iam lá fazer seus sacrifícios, né? Pelo o perdão de Deus, que iam lá fazer suas orações. Aqui ia ser aberto a todos os povos, a todos que, como eu falei, se voltasse para Ele e fizesse uma aliança com Ele e o serviço de todo o coração, independente de ser eunuco, de ser estrangeiro, mas que tivesse com o coração limpo, a casa dele seria aberta a todos os povos. Querem falar alguma coisa? Acho que aqui está bem claro esses versículos. Oitavo. Aqui na minha Bíblia já tem o título do oitavo, né? Que é a injustiça e a justiça. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros ao que já lhe ajuntarem. Bom, virão outros povos, virão povos de outras nações que irá me servir, e esses vão se ajuntar a todos os quais eu já tenho, a todos os quais já são meus. Esses vão me servir, esses vão fazer uma aliança comigo. Foi o que eu entendi desse capítulo, como ele falou no sétimo, que a casa deles será uma casa de oração para todos, sem distinção de pessoas. Então, todos que viessem nessa intenção de fazer uma aliança com ele, de servir a ele, independente, como eu digo, de cor, raça, nação, iria ter acesso à casa dele. E ele iria fazer justiça também a esse povo. Querem comentar alguma coisa? Uh-uh. 9. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Esse daqui eu não entendi muito bem. Eu vi um comentário que esses animais que está falando aqui trata-se de pessoas. Dona Lília concorda? Com toda certeza, são pessoas. E quando ele fala animais do campo, feras dos bosques, ele está se referindo aos outros povos, tá? Esse vai ser um momento onde ele vai fazer novamente a alusão ao fato de que Judá vai ser dominada, Jerusalém vai ser destruída, né? Então, esses outros povos que são aqui considerados animais do campo, são considerados feras dos bosques. Esses daí, Deus está dizendo, vocês vão ter direito, vocês vão ter acesso a entrar nesse lugar. E aí ele vai explicar o porquê, né? É uma forma de punição, e a gente já sabe que isso aconteceu. Babilônia invadiu Jerusalém porque os judeus não fizeram o que deveriam ter feito. Se contaminaram com a idolatria. Ok. Mais algum comentário? Vamos lá. 10º. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos.
estão deitados e gostam do sono. Esse versículo 10, que é a faca, está falando, creio que dos sacerdotes daquela época, né? Que viviam uma vida de aparência, vamos dizer assim. Porque diziam que serviam a Deus, mas eram todos pecadores. Eram, como fala, falavam de Deus, mas eram surdos, porque nem eles mesmos se ouviam. Nem eles, eu creio que nem sabiam o que estavam falando, porque já eram dominados pela maldade, pelo egoísmo, pela ganância, como eles eram muito gananciosos. E aí, é o que está falando assim, estão deitados e gostam do sono. Não é o sono físico, o sono que a gente deita e dorme, mas é o sono espiritual em que eles viviam. Quer comentar alguma coisa? As universitárias? Eu quero aqui, ó, a Aliciane, ela fez um comentário interessante. Esses são os religiosos hipócritas, né? Que a gente vê no tempo de Jesus na figura dos fariseus, mas aqui, nesse período, o fariseu ainda não existia. Eram sacerdotes, existiam os profetas, e esses daí já não estavam mais cumprindo com o seu dever espiritualmente falando. Para a gente fazer uma analogia muito rápida, muito fácil, imagina que o seu pastor ele fosse completamente ignorante a respeito das palavras de Deus, a respeito da Bíblia, pregasse o que viesse na sua cabeça, não fosse capaz de ouvir a Deus, de forma que ele também não falaria o que Deus desejava que fosse transmitido, por isso que fala que são atalaias cegos, nada sabem, são cães mudos, se não ouviram, como é que eles vão falar? Não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Então, pessoas que, de fato, estão descompromissadas com a vontade de Deus, estão descompromissadas com o seu chamado, diga-se de passagem. Para ser sacerdote, para ser levita, não era qualquer um, tinha que fazer parte, a tribo de Levi. Para ser profeta, ok, poderia já ser qualquer um, e mesmo assim era um chamado. Existia um processo para que essas pessoas fossem formadas, né? Essas autoridades espirituais, existia um processo para que elas fossem formadas, e elas negligenciavam seu papel dentro da sociedade, que era ensinar as pessoas a respeito de Deus, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus, fazer com que essas pessoas fossem ao altar, que elas fossem a Deus, mas não, eles estavam muito acomodados com a posição que eles tinham, não havia necessidade de trabalhar, porque o negócio vinha fácil, e eles deixavam o povo na ignorância. Por isso o povo acabava se envolvendo com a idolatria, os reis se envolviam com a idolatria. Então, em vez deles assumirem a responsabilidade deles, colocar o rei no lugar dele, entendeu? O rei era o principal comandante de toda a nação, mas ele também era alguém que deveria ser o principal a falar de Deus, o primeiro a pregar a Deus para a nação. Então, em vez do sacerdote, em vez do levita chegar lá e colocar o rei no lugar dele, colocar o povo no lugar dele, mostrar onde Deus estava naquela nação, na vida daquelas pessoas. Não, eles estavam tranquilos, não estava faltando nada para eles, né? Então,
tá confortável. Quando ele fala que são preguiçosos, gostam de dormir, me passa realmente uma imagem de alguém indolente, que não tem realmente compromisso com a obra de Deus. E isso a gente vê nos dias de hoje também, ok? Não é muito diferente. Não é muito diferente, os tempos são outros, mas as situações, as experiências são as mesmas. E existem pessoas que, apesar do seu chamado, elas preferem não fazer nada. Estão Ter acomodadas, só o zona título. de conforto, né? Você falou o quê, Cristiane? Ter só o título. Exato, se conformam com um título. Isso para elas é suficiente, né? Uma ignorância espiritual, venhamos, convenhamos, né? Uma estupidez espiritual. Mas isso tinha no passado, isso tem agora, e foi por causa dessas pessoas que os últimos remanescentes de Israel se tornaram escravos de uma nação estrangeira, por causa dessas pessoas. E por isso a necessidade de Deus enviar o seu filho em forma de homem, né? Para fazer a justiça, como está aqui o título, a justiça é a injustiça. Para fazer justiça ao povo dele, que estava caminhando sem direção. Porque quem deveria estar direcionando está se deleitando no seu título, nas suas riquezas e deixando o povo sozinho seguirem. 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância e cada um por sua parte. É tudo isso aí que Dona Lília falou, que foi comentado aqui. Eles estavam preocupados só em se fartarem do que o título proporcionava a eles, né? As riquezas, dos sacrifícios, né? Que a gente vê que eram dados muito ouro no templo, muita coisa de valor por me fugiu a palavra agora. Quando a pessoa ia lá pedir perdão pelos seus pecados e levava aqueles sacrifícios, uns levavam Ofertante. animais, os ofertantes. Então eles estavam preocupados só com isso. Só em se manter bem e o povo que se dane. Se o povo está vindo aqui trazer suas ofertas, tal, tudo ótimo, maravilhoso. Deixa eles caminharem na cegueira, deixa eles caminharem do jeito deles. Se eles quiserem servir a idolatria, vai lá. Vamos falar de Deus, mas vamos falar só o que a gente está lendo nos papiros aqui, porque viver mesmo a gente não vive. E eram assim que eles viviam. Como diz aqui, pastores que nada compreendem. Vão Aliciane quer comentar? falar aí. Aliciane quer falar. Aliciane. Eu não consigo ver, não. Sim, Fala, senhora, é só um Aliciane. comentário rápido. É só um comentário rápido que tem tudo a ver, né? Eles queriam ser servidos e não queriam servir. A gente Isso. vê isso, é notório, né? E hoje é o que tem acontecido. Muitos não querem servir a Deus, porque para servir a Deus tem que sacrificar. Não querem sacrificar. Tem que renunciar, não querem renunciar. Então querem viver assim, da forma que acham, ah, não, tá bom aqui, tá tudo bem aqui. É aquelas pessoas que querem ser senhores, né? Não querem ser servos. Então, é bem difícil, né? No início, na meditação, já falado. Muito difícil uma pessoa dessa receber o Espírito Santo, conhecer a Deus. É difícil, não tem como, né? Impossível, né? Porque ela está colocando essa barreira. Então, é isso. Nessa situação, eu vi isso aí. Que eles queriam ser servidos e não queriam ser servos, né? Achei interessante comentar isso.
Perfeito, bem sucinto, bem né? completo. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. O 12 continua falando desse povo. Vinde, dizem, trazei vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Ou seja, vamos, vamos viver, vamos beber, vamos nos fartar. O dia de amanhã será igual esse, ou até mais, até abundante. Vai ter muito mais gente aqui para trazer oferta. A gente vai estar sempre ali por cima. Não vamos nos preocupar com o amanhã, não vamos nos preocupar com o que há de vir, porque eles não estavam preocupados, né? Se, se o que eles estavam fazendo estava agradando a Deus ou não. Como a Alissane falou, eles estavam preocupados só em ser servido e se fartar. Isso aí que é a injustiça. Deus fazendo justiça com seu povo e aqueles que eram para estar servindo a Ele, que foi escolhido para servir no altar, estavam sendo injustos com o próprio Deus, se é que pode dizer assim. Porque o povo tinha Deus. Deus mandou Jesus, o filho dele, para fazer justiça pelo seu povo. E eles tinham quem? Para fazer justiça por eles. Se eles não estavam nem aí para o que Deus pedia. É isso, gente. Chegamos aí ao final Lívia quer e eu acrescentar aqui, deixo viu, para Sônia? vocês. Lívia quer acrescentar aqui. Fala aí, Lívia. Isso, é o final do capítulo. Mas está Esse. aberto a debate. Não, eu só queria acrescentar aqui que esse último versículo me lembrou um outro versículo que eu até pesquisei. Eu lembrava o versículo, mas não qual era o capítulo e tal. Só sabia que era de Lucas. Quando Jesus ele fala assim, deixa eu ver aqui, é, em Lucas 12:16. É bem breve, mas eu achei interessante. Que ele diz assim: propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Eu só queria acrescentar isso mesmo, porque me lembrou muito essa passagem, que eles, tipo assim, eles não se preocupam com o dia de amanhã, eles estão muito confortáveis com a posição em que eles estão vivendo. E me remeteu muito a isso aqui. É isso, só isso mesmo que eu queria acrescentar. Muito Amém. bom. Porque, Muito de bom. fato, eles se tornaram isso mesmo, né? Desocupados, descompromissados, alcoólatras, irreverentes, pessoas que é fácil a gente entender porque Deus ficou retado, né? É muito fácil a gente entender. Se isso para a gente nos deixa consternados, a gente fica chateado de ver um líder nosso dado esse tipo de coisa. Imagina todos. Como é? O 11 ele termina assim, ó. Que todos, sem exceção, todos eles estavam assim, nessa condição. Todos os líderes espirituais, sem exceção, já estavam contaminados com esse modus operandi. Era assim que eles trabalhavam.
Ou seja, não faziam nada, Nada. esperavam ser servidos e o dia de amanhã ia ser maior, ia ser melhor, porque alguém ia servi-los. Ponto final. Tava nem aí para nada, né? Triste, o povo que paga, como um todo, pelos erros dessas pessoas. Vamos lembrar, povo lindo, que essas pessoas não tinham um acesso à Bíblia como nós temos hoje. Não existia os rolos dentro das casas das pessoas para que elas pudessem estudar a palavra de Deus. Então, essas pessoas iam aos sábados, nos dias de festas especiais, se dirigiam ao templo e lá elas ouviam a palavra de Deus. Se o indivíduo não ia lá pregar a palavra de Deus, então essas pessoas estariam lá vazias, ocas. E aí, meu irmão, mente vazia, oficina do capeta. Então, elas estavam abertas a todo tipo de sugestão mundana. Aí, muito fácil, a idolatria ser inserida dentro daquele povo, né? Dentro dos hábitos, dos costumes daquele povo. Vamos lembrar que o primeiro a se envolver com a idolatria normalmente era o rei, mas o rei só fazia isso porque ele se perdia dos caminhos de Deus. Mas quem ia revelar os caminhos de Deus para aquele povo, para aquele governante, se essas pessoas estavam aqui como alcoólatras? Você é doido, cara, viciado. Como é que você vai entregar sua vida espiritual a um viciado? Pensa assim, é um viciado. Como é que você vai entregar sua vida espiritual, sua santidade a um viciado? Caramba, difícil. Alguém quer acrescentar algo mais, pessoal? Ninguém? Então, dona Cristiane, se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. E aí indique uma pessoa para fazer a nossa oração. Esse negócio de consideração não é comigo, não. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E que tenhamos aprendido mais sobre a palavra de Deus. Que assim como lá no passado, aqueles que tinham o privilégio de levar a palavra de Deus e não fazia isso, nós estamos tendo o privilégio e graças a Deus que estamos fazendo. Não para a nossa honra, mas porque Deus está mandando. Deus está vendo a necessidade do povo em receber a palavra dele. E eu creio que esse momento aqui é um momento em que essa palavra está sendo passada, né? E que vai ajudar muitas pessoas. E é isso. Vamos sempre nos manter firmes, nos manter na fé, né? Sempre de cabeça erguida, que não temos que nos envergonhar de nada, até porque todo o nosso passado já foi perdoado e está lançado no mar do esquecimento. Então agora vamos ver a novidade que Deus tem para a gente e ajudar outras pessoas com o nosso testemunho. É isso. E Isis, faz a oração final. Pronto. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigado, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de receber o alimento espiritual, Senhor. Não deixa, Pai, que saiamos dessa reunião vazias. Não deixa. Nos reveste de toda a armadura da fé, nos guarda, nos protege, guarda a nossa casa,
guarda a nossa família, Jesus. Tô pensando em Jesus. e todo aquele, Pai, que se encontra perdido no mundo. Dá um dia de amanhã de bênçãos para nós. Amém, Jesus. Sim, meu Pai. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente se reencontra agora no sábado. Que Deus abençoe todas vocês.